Então, voltando para a ideia dos números complexos, eu fiz aqui a representação dos números complexos para poder facilitar agora, como a gente vai entrar na parte das potências, então para facilitar um pouco essa ideia. Então, ó, a representação de raiz de menos 1, eu tenho que vai ser i. Então essa, a partir de agora, vai ser a minha representação do raiz de menos 1. E aí, a partir dela, todas as minhas raízes negativas eu consigo então resolver dentro do conjunto dos números complexos. Até então, eram só o conjunto dos números reais que eram utilizados, então não tinham números complexos, a gente não resolveria. Dentro do conjunto dos números complexos, aliás, dentro do conjunto dos reais, a gente não resolveria. Dentro dos conjuntos dos complexos, agora sim tem resolução. Então, raiz de menos 4. Se fosse dentro do conjunto dos reais, a gente não conseguiria solucionar. Mas agora, dentro do conjunto dos números complexos, isso é possível. Como que eu penso, então? Eu lembro que, se eu fizer menos 1, vou começar a lembrar das propriedades da radiciação, tá? Eu lembro que menos 1 vezes 4, eu consigo, então, volta aqui para o menos 4. E o menos 1 aqui, eu consigo extrair da raiz, porque eu sei que vai ser i. Então, eu tenho raiz de menos 1, quando eu tenho uma multiplicação, eu posso separar em duas raízes. Então, eu tenho raiz de menos 1 e raiz de 4. Raiz de menos 1, eu vou usar meu símbolo do número imaginário, que é o i. E a raiz de 4 é 2. Então, agora, organizando isso, o meu resultado de raiz de menos 4, 2i. Tá? Então, isso para exemplificar e ficar mais fácil para poder compreender. E aí, agora a gente vem aqui para as potências. Então, uma particularidade, uma coisa bem interessante que acontece nas potências. Então, eu tenho i elevado a 0, todo número elevado a 0 é 1, então vai ficar sendo 1 ali. Aí agora a gente volta ali para a ideia do raiz de menos 1 ser i, tá? Então vamos ficar sempre com essa ideia na cabeça. I elevado a 1 é o próprio i, porque seria todo número elevado à potência 1 é o próprio número. Agora eu tenho ali i elevado ao quadrado. Então, eu vou pensar lá, raiz de menos 1 elevado ao quadrado. O quadrado da potência pode cancelar com a raiz. Então, por isso que eu fico ali com menos 1. Quando eu elevo ao cubo, eu vou usar a mesma ideia. Quando é ao quadrado, eu consigo dividir, então, isso daqui aplicando as propriedades da potência, eu consigo separar em quadrado, i ao quadrado, vezes i. Soma-se os expoentes, dá 3 ali. Então, sendo assim, o i ao quadrado eu já sei que é menos 1. Então, já tenho o menos 1 aqui dessa primeira solução. Vezes i, então, mantenho a multiplicação. Então, por isso eu vou ficar com menos i. Quando eu elevo a quarta potência, aí eu vou ter, apesar do slide não aparecer muito bem, mas aqui é um quadrado, então eu tenho soma os expoentes, 2 mais 2 dá 4, então eu mantive a mesma potência, a mesma ideia de potência. Porém aqui, ó, i ao quadrado, eu sei que é menos 1, i ao quadrado menos 1, então 1 vezes 1, 1, sinais iguais, positivo. Então, notem que, ó, o 1 positivo já voltou a aparecer de novo. Aqui é a mesma coisa. Aqui, como eu já tenho a solução, eu sei que i à quarta vai ser 1, então eu vou aplicar, vou usar a resolução que eu já obtive aqui anteriormente. Então, i à quarta vezes i. 4, quando não tem expoente, a gente entende-se que é 1, então 4 mais 1, 5. Mantive a propriedade. E aí eu continuo. Essa solução aqui é 1. 1 vezes i. Então, reparem. 1, i, e aí eu estou voltando a repetir os mesmos resultados. Então, uma coisa que eu posso perceber, então, que as potências de i, do número imaginário, elas sempre vão variar entre 1, i, menos 1 e menos i. Então, essas vão ser as variações que a gente vai encontrar. Então, quando
na potência números muito grandes, né? Que talvez fique difícil para a gente poder resolver. Então, o que eu aplico? Eu sempre vou pensar nessa variação. Qual é a variação que eu tenho? De 4 números, né? Ou pode ser 1, ou vai ser i, menos 1 ou menos i. Então, eu tenho 4 termos para essa variação. Então, eu vou dividir, sempre vou dividir o meu expoente por 4. E aí, o valor que me sobrar no resto é o valor que vai ser o meu expoente do número. E aí, é onde a gente vai usar, então, a variação. Se deu 2 ali, ou seja, o meu resto ali deu 2, então, o meu expoente do i vai ser 2. Então, eu uso a variação para i ao quadrado. Quando meu expoente, aqui que sobrou 1, então isso quer dizer que meu expoente é 1. Então, eu vou usar o i. Por quê? Porque a minha variação para quando o meu expoente é 1 é i. E assim sucessivamente. Então, agora a representação algébrica de um número complexo. Então, eu tenho a unidade imaginária, eu tenho a parte real e a parte imaginária. Então, ó, ela sempre vai ser, então, essa vai ser o tipo de representação, então, da minha forma algébrica. Então, sendo que o A, ele sempre vai ser um número inteiro, e aí, pertencente ao conjunto dos reais, né? E algo que é interessante de poder pensar é que o A, ele pode ser 0. O B, se ele for 0, o número não é imaginário, tá? Porque se o B for 0, isso quer dizer que não tem a parte imaginária, então eu tenho apenas um número real. Então, seria isso para a aula de hoje. Muito obrigada pela participação de vocês. Eu tossi no meio do vídeo, não dá nada.